Proximox. Hoje vamos falar de Pass-Through. Muito prazer, sou o Júnior Chaves do canal Facility Tech Soluções em Informática. Bora fazer junto? Vem comigo! Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje vamos fazer a passagem da nossa GPU do nosso Proximox. Bom, para isso vamos precisar, sim, claro, de uma máquina física e de uma placa de vídeo. Daria para fazer emulado? Daria, mas não vai ficar da forma correta, né? Para a gente poder entender melhor. Então, vou estar utilizando uma máquina física e uma placa de vídeo também. Bom, para começar, primeiro de tudo, vamos precisar de um pendrive. Vou estar usando o meu pendrive raiz aqui da SanDisk. Isso deve ter uns 15 anos já praticamente, mas vamos estar utilizando ele. Bora fazer na prática então. Bom, primeiro de tudo, vou estar acessando o site do Proximox. Já estou aqui com o site aberto. Bom, pessoal, bem simples, tá? Isso aqui não vou ficar falando muito, pois eu coloco os links aí na descrição do vídeo, beleza? Ó, é em download e vamos abaixar. Acredito que para vocês também vai aparecer a primeira opção, ó, Proximox VE. Se não tiver aparecendo a primeira, é só clicar aqui, ó, Proximox virtualizado. É isso que nós vamos utilizar, ó. É a versão 9.0.1, é essa que a gente vai estar utilizando. No meu caso, eu já fiz o download, ó. O meu já está aqui nos meus documentos aqui, Proximox 9.1. Bora fazer a criação do nosso pendrive. Bom, pessoal, qualquer programa de criação que você estiver utilizando vai dar certo, tá? Se você quiser fazer com Rufus, Pentoy ou qualquer outra coisa que você estiver utilizando. Aqui no meu caso, eu vou estar usando o Balena Earth, tá? Vou estar acessando ele, vou estar abrindo ele aqui. Pronto, vou estar abrindo o meu Balena Earth aqui. Procurar minha ISO, ó. Bem simples. O meu tá em utilitários, ISO, Proximox. Selecionar o meu pendrive. Meu pendrive está até com uma instalação aqui do High Sierra. Devo ter utilizado para mim fazer a atualização de algum Mac. E se você tem o seu Mac aí antiguinho, que você não esteja conseguindo mais utilizar ele, está com problema de segurança para estar acessando o site, já está desatualizado o seu navegador aí, não consegue instalar mais nada nele, pode contar com a gente aqui da Facility Tech, tá? Você pode estar enviando aqui para nós, a gente faz toda a análise dele certinho para a gente fazer a atualização, vamos colocar a melhor atualização nele para ele funcionar com desempenho, qualidade. E também a gente presta esse serviço remotamente também. A gente pode prestar uma consultoria auxiliando você a fazer isso de uma forma 100% segura e prática, beleza? Pode contar com a gente. Bora com o vídeo Proximox então. Bom, o pendrive tá aqui, vou estar selecionando ele. Vou clicar em Select e vamos clicar em Flash. Vamos colocar nossa senha. Ok, vamos aguardar fazer a criação do nosso pendrive. Nessa instalação de hoje do nosso Proximox, vou estar aproveitando a montar ele com RAID, tá? Como eu estou com 4 HDs nessa máquina, vamos montar a RAID via software, tá? Com o próprio Proximox, já na instalação inicial, a gente vamos montar ele com RAID. Se você quer saber um pouco mais sobre RAID, você pode estar pesquisando aqui no nosso site também, eu vou deixar tudo aqui, ó. Vai vir aqui no site da Facility Tech, está quase finalizado. Faltam uns detalhes aqui para a gente acertar. Logo vai ter bastante novidade, mas já dá para você estar tirando uma noção por aqui, ó. Você vem aqui no menu, aqui no Saiba Mais também, por isso para abrir o menu, ó. A gente tem artigos, armazenamento. Quais são os tipos de RAID? Aqui eu escrevi uma matéria aqui que dá para a gente ter uma boa noção, ó. O que é RAID? Ó? Todos os tipos, ó. RAID 0, né, que seria o strip, na verdade, né, você está usando, pode utilizar 2 discos, você já consegue fazer. Aqui você tem um alto desempenho nisso daqui, né, só que como diz aqui, né, ó, tolerância à falha, nenhuma. Então, dessa forma aqui, você só vai ter desempenho, você não vai ter nenhuma segurança com o seu RAID, né. Podemos estar montando o RAID 1, que seria um mirror também, né. Aqui a gente já tem a tolerância à falha de um disco, né? São necessários para montar 2 discos e você já tem a tolerância de falha em um disco. Poderíamos estar montando RAID 5. No RAID 5, ó, é o mínimo de 3 discos, tolerância de um disco também, ó. E a gente já tem uma gravação na nossa paridade aqui, é distribuída nos discos. A gente temos 5 discos aqui de 4 teras, né, ó. E também eu falo sobre RAID 6. No RAID 6, ó, ele faz dupla paridade, né? Qual que é o desempenho disso aqui? O RAID 6, na verdade, é a evolução do RAID 5, né, ó. E no RAID 6 a gente consegue montar ele com 4 discos
discos. O necessário mínimo é 4 discos, tá? E a gente tem a tolerância de falha em 2 discos. Pode falhar 2 discos que a gente continua com o nosso sistema perfeitamente, tá? Pra gente estar fazendo a substituição. O RAID 10 também é necessário 4 discos para a gente poder estar montando ele, ó. No RAID 10, ó, ele forma grupos, né? Então a gente pode ter também a perda de 2 discos, desde que não esteja no mesmo espelho, tá? Porque aqui é só um exemplo, tá? Eu poderia estar aumentando isso daqui para a gente poder estar criando, né? Então vamos supor, se eu tivesse mais 2 grupos desse daqui, ó, caso aqui mais 4 discos, aí eu poderia ter a falha em mais discos, tá? Eu poderia ter a falha em mais grupos, que daí eu teria grupos montados, beleza. RAID 50, não vou estar entrando muito em detalhes sobre isso daqui. E RAID 60 muito utilizado, né? Que dá um alto desempenho, né? Para nuvem, para quem trabalha com edição. Bem bacana isso daqui também. Bom, depois a matéria tá aqui para quem quiser estar olhando, tirando dúvida, acredito que dá para entender certinho o que eu fiz aqui, ó. Se você estiver voltando aqui também, eu falo aqui também, ó. Continua em artigos, armazenamento, ó. RAID ZFS, BTRFS para Proximox, ó. E também eu dou uma breve introdução aqui para conseguir entender como que funciona. O RAID, você fazer o RAID realmente com o seu hardware, com a sua placa dedicada para fazer isso, e o RAID do jeito que eu vou montar aqui. Vou estar montando com uma máquina simples, não é um servidor, que eu não tenho uma controladora RAID nele, mas sim eu vou fazer a instalação do RAID via software nele, beleza? Então aqui tem toda a introdução aqui também, ó. Eu deixei até meio interativo aqui, ó. RAID ZFS, que é o RAID Z, e RAID com BTRFS também eu tô falando. Já o BTRFS, ó, é interessante, ó, o RAID 5 e 6, ó, não é nem um pouco recomendado para a gente utilizar em Proximox ou em virtualização, ó. Tá tudo aqui certinho para vocês poderem estar tirando as dúvidas melhor, beleza? Vamos ver se o nosso pendrive finalizou? Quase finalizando, ó, já está fazendo até a verificação, ó. Pronto, ó, nosso pendrive está construído, já está pronto para a gente fazer a nossa instalação. Bora então partir para outra máquina e a gente fazer essa instalação? Bom, pessoal, vou estar mudando para outra máquina e já volto na sequência para a gente fazer a instalação. Bom, pessoal, acabamos de criar nosso pendrive e bora partir para a instalação. Ah, uma parte importante, tá? Ó. Bom, vou estar entrando aqui na BIOS para mostrar para vocês alguns requisitos, vamos dizer assim, obrigatório para a gente conseguir fazer o nosso pass-through, tá? Para a gente poder estar fazendo a passagem da nossa placa de vídeo. Em Advanced, CPU, isso tem que estar habilitado, ó, a virtualização, tá? Ó. Essa parte aqui da virtualização, ó, Intel Virtualization, isso tem que estar habilitado. Se não tiver habilitado isso daqui, já vai dar zica já para você começar a instalar o seu Proximox. Aqui é só isso que eu vou estar fazendo. Em SATA, não vou mexer nada, eu não vou construir nada por aqui, como eu falei, vou estar fazendo o RAID através da própria instalação RAID via software, tá? Uma porque essa máquina aqui é meio antiguinha, não oferece esse suporte. Tem RAID aqui? Até tem, ó. Mas não fica bacana eu fazer por aqui. Então, aconselho você também a estar fazendo direto dessa forma que eu vou estar mostrando aqui. Até mesmo se você quiser estar fazendo o seu RAID controlado via hardware, aconselho você estar usando uma placa RAID dedicada para você estar fazendo isso, para você não ter problema no futuro. Porque não adianta você fazer um RAID aqui também e depois para você estar trocando isso daqui numa real situação, numa situação que você realmente precisa estar trocando isso aqui, seu servidor está em produção, você vai ter um grande problema. Dessa forma que eu vou estar mostrando aqui para você, não, vai ser fácil você estar fazendo a troca. Hoje aqui eu só vou estar mostrando para você como criar esse RAID, tá? Eu não vou estar mostrando como fazer as trocas dos HD se vir dar defeito em algum, mas no próximo vídeo sim. O princípio desse vídeo aqui vai ser a gente fazer o pass-through, a gente fazer a passagem da nossa GPU para o nosso Proximox, beleza? Eu gravo aqui simulando a perda dos meus discos. Mas então já vou deixar essa instalação pronta para isso, para a gente não precisar voltar lá no início, gravar um vídeo de novo para mim estar podendo mostrar isso daqui. Então já vou estar mostrando criar o RAID por aqui. No futuro, com outro servidor, até mostro também que está criando o nosso RAID direto com a nossa placa controladora, beleza?
Bom, vamos lá ao que interessa. Então aqui nessa primeira parte da BIOS, o importante para mim é isso daqui, ó. Em CPU, ó, tá aqui o Intel Virtualization habilitado. Isso tem que estar habilitado. Outro requisito importante aqui, ó, de cada máquina pode ser um pouco diferente. Talvez na BIOS que você estiver utilizando, principalmente se você estiver utilizando uma AS ou uma Gigabyte, você vai ter uma opção chamada aí IOMMU. Nessa placa-mãe aqui que eu estou utilizando, placa-mãe é meio genérica, tá? Então ela aqui em chipset, ó, eu tenho aqui, ó, Insist Agent, eu tenho aqui, ó, VTD, ó. Isso aqui tem que estar habilitado. Então se você estiver utilizando uma placa-mãe meio genérica, mais ou menos igual a minha aí, ó, procura por essa opção aqui, ó, VTD. Isso tem que estar em Enable, beleza? Esse aqui é o requisito que a gente precisa. Bom, vamos sair fora daqui. Vamos estar dando boot. Dá o boot normal aqui, tá? SanDisk. Vamos deixar ele bootar. Instalação do Proxmox Graphic. Continuar. Vamos aguardar ele carregar. Aqui no meu, como já está conectado na rede, ele está até pegando endereço, ó. Aqui, pessoal, como eu estou utilizando um monitor meio antigo, o monitor aqui está usando até um conversor, cabo VGA para HDMI, ó. Para que a minha tela aqui, ó, eu não tenho a opção de dar OK, ó, mas eu posso dar um Enter normal, ó, ele passa. E nessa parte da instalação que eu já vou estar deixando o meu RAID pronto aqui, ó. Eu vou utilizar aqui, ó, vou dar em Option. Aqui, pessoal, vou estar utilizando o RAID ZFS RAID 10, tá? Porque eu vou somar os meus 4 discos, vou fazer os grupos com ele. Então aqui vou estar utilizando o RAID 10. O que é o RAID 10? Lembra que eu mostrei lá no site? Então, quem tiver alguma dúvida pode estar dando uma consultada lá melhor, que vai conseguir entender melhor isso daqui. Então vamos lá. RAID ZFS RAID 10. Vou estar utilizando, ó, meus 4 discos, ó. Então aqui, pessoal, repare, ó, que eu tenho os 4 discos de 320 GB iguais, ó. São 4 discos aqui, ó, da Western Digital. Estou usando, inclusive, a série Blue dos discos. São 4 discos idênticos aqui. Se você tivesse um disco diferente, daria para fazer aqui? Até daria. Por aqui você consegue. E tudo isso daqui que eu estou fazendo também, você poderia estar fazendo por dentro do sistema, instalando seu Proxmox num único disco e utilizando mais 4 discos para você estar fazendo, para você estar montando o seu diferente. Hoje vou estar montando dessa forma. Num vídeo futuro, eu monto isso daqui diferente. Está utilizando ZFS RAID 10, selecionando os meus 4 discos, vou dar um OK. Ele já selecionou. Aqui, como minha tela está cortada, eu sei que se eu der tabulador 2 vezes, ele vai passar para frente, ó. É para vocês aí aparecer um Next. Brasil, estou no Brasil. Meu time zone, estou em São Paulo, então vou colocar São Paulo. Estou dando tabulador 2 vezes. A minha senha, tá colocando uma senha de vocês aí. Coloca uma senha segura, tá? Estou usando qualquer coisa, mas põe uma senha segura. Estou utilizando o e-mail facilitytech@gmail.com. Se alguém precisar de algum suporte, pode contratar a gente por aqui. A gente presta consultoria, beleza? Então, Enter. Aqui ele mostra que ele já pegou minha rede. Aqui não vou estar mudando nada, ó, ele já ficou no endereço para mim 192.168.117, é isso que eu vou estar montando. Aqui eu vou estar mudando só aqui, ó, porque aqui ele já pegou o meu host e tudo aqui, ó, vou estar colocando PVE1, mais uma vez, eu vou dando tabulador até chegar lá embaixo, ó, 2 vezes, passar, pronto, ó. Já está pronto para a gente fazer a instalação. Eu vou dar um Enter. Vamos aguardar ele finalizar. E assim que finalizar, a gente já volta fazendo as nossas configurações. Hoje, como eu disse, nesse vídeo de hoje, vamos fazer o pass-through. Vamos fazer a passagem da nossa placa de vídeo. Bem rápido, viu? Ele fica parado um pouquinho lá no 1%, 2%, depois ele dá uma disparada. Pronto, nossa instalação feita, já está carregando o nosso Proxmox.
Pronto, o nosso Proximox está instalado. Bom, poderia estar fazendo todas as configurações por aqui, mas vou estar mostrando pela outra máquina, tá? Então vou voltar no meu outro computador, vamos estar acessando via browser, está utilizando esse endereço que ele está passando para a gente, ó, https://192.168.100.107.2.8006. Vamos estar utilizando com este endereço. Vamos acessar o nosso Proximox, beleza? Vou estar mudando para outra máquina e já volto. Nosso Proximox está finalizado, instalação concluída. Agora vamos estar acessando ele via browser. Um detalhe importante, para quem está acompanhando a gente aqui o passo a passo, fique atento a essa informação. Se você quer fazer o seu Proximox, de repente você fala, poxa, mas eu tenho uma máquina só, aí eu vou perder a minha máquina que eu uso dia a dia para trabalhar. Saiba que você pode estar utilizando a sua máquina que você usa o dia a dia, mais o seu Proximox junto. Acompanhe nossos vídeos, que eu vou estar mostrando isso daqui para você. Como você está utilizando o seu computador pessoal e como você está utilizando um Proximox nele e utilizando o seu sistema operacional. Tudo numa única máquina. Acompanha, que eu vou estar mostrando isso daqui nos próximos vídeos. Beleza? Bom, bora então partir ao que interessa. Vamos fazer o nosso pass-through, fazer a nossa passagem da nossa placa de vídeo e fazer as configurações iniciais. Então, bora fazer as configurações. Vou estar fazendo tudo via browser agora. Pessoal, vamos acessar o nosso Proximox. Vou estar acessando via browser. Lembra do endereço que ele ficou? É importante a gente guardar isso daqui. Então, o meu ficou no 192.100.117.2.8006. Aqui ficou o meu Proximox. Vamos estar acessando ele. Essa parte, pessoal, tranquilo, que ele dá aqui não segura, ó, sossegado, pode continuar. Só a gente clicar em avançar e continuar assim mesmo, ir para o endereço não seguro. Lembra que a gente criou a nossa senha? Aqui, usuário vai ser padrão, vai ser root. E a senha que a gente colocou na nossa instalação. Vou estar acessando meu Proximox. Essa mensagem aqui que ele te dá inicial aqui normal, só dá um OK, ignorar. Primeiro de tudo que a gente vamos fazer, vamos vir aqui ó, no nosso PVE, vamos vir update, e no update vamos vir aqui em repositório. Ó. Vou estar desabilitando ó, o Proximox Enterpriser. A gente não tem o Enterprise. O Enterprise a gente teria que pagar isso daqui. Mas então se eu não pagar, eu vou estar usando pela metade, não vou estar usando o serviço correto. Você vai estar utilizando todas as funções, mesma coisa como se você estivesse pagando. Aqui a diferença é que alguém poderia estar prestando um suporte para você direto do Proximox. Aqui não, aqui você tem que entrar numa comunidade ou pesquisar, acompanhar até mesmo os nossos vídeos. De repente a gente sempre fala uma matéria que talvez é interessante para você, uma dúvida aí. Então, a única diferença é essa. Então, vou estar desabilitando aqui, ó, esse daqui e esse de cima aqui também, ó, que é o outro Enterprise, Disable. Então, aqui eu vou estar adicionando, ó, um outro repositório, no subscript, ok, beleza. Vou vir aqui, ó, em Update, vou dar um Refresh. Ele vai fazer uma leitura aqui nos repositórios, ok. Aqui eu poderia estar fazendo um update por aqui ou também pelo terminal, tá? Ó, vou mostrar para vocês. Ó. Eu poderia estar vindo aqui no terminal também, ó, dar um apt update. Aí é só aguardar ele atualizar. Também posso dar um apt upgrade -y para ele passar direto, beleza? Então enter. Aqui, pessoal, demora um pouco, tá? Que aqui ele vai fazer todas as atualizações. Vamos deixar importante a gente estar fazendo isso daqui antes de qualquer outra coisa, beleza? E até que finalize o nosso update, vou estar falando para vocês da Valui Host. Vocês já conhecem a Valui Host? A gente aqui da Facilitech utiliza o serviço da Valui Host em todos os nossos projetos. Desde VPS a hospedagem. Então, vou estar indicando para vocês a Valui Host e você está comprando com o nosso link de afiliado, você vai estar nos ajudando a prosseguir o nosso trabalho. Então, peço essa força para vocês, pessoal. Para quem estiver precisando de uma hospedagem ou criar uma VPS ou qualquer outro serviço, procure a Valui Host. Tudo é resolvido rapidamente pelo próprio ticket que a gente abre aqui dentro do nosso sistema. São bem atenciosos, resolvem rápido. Todas as vezes que eu abri um ticket, em menos de uma hora já estava resolvido todos os problemas que eu tive. Então, a gente aqui da Facilitech indica a Valui Host. E você está comprando com o nosso link, você vai estar nos ajudando a prosseguir esse trabalho. Vamos aguardar a finalizar o nosso upgrade e já vamos partir para as configurações para a gente estar fazendo o pass-through no nosso Proximox.
Ah, pessoal, um detalhe importante, tá? Para quem estiver utilizando o Shell direto aqui pelo navegador, pelo seu browser, quando você manda fazer qualquer aplicação que você manda fazer aqui no Shell, você não saia daqui, que senão você corta isso daqui, tá? A não ser que você estiver utilizando por um SSH. Aí sim você poderia estar mexendo aqui no seu Proximox fazendo outra coisa. Mas então, se você estiver utilizando o seu Proximox aqui direto, como eu estou mostrando, via navegador, via browser aqui, então, quando você manda um comando, aguarde finalizar. Não saia dessa parte aqui, beleza? Você viu que a gente abaixou a última versão disponível no site, ó, e assim mesmo tem muita atualização para ser feita. Ó. Sempre indico, sempre importante, faça o update antes de você começar a utilizar o seu Proximox. Isso é muito importante e até mesmo para dar tudo certo nas instalações. Você viu que a gente abaixamos a última versão que está lá disponível, que é a 9.0.1, que está disponível também aqui no site aqui do Proximox, ó. Então, faça a atualização, que é super importante. Não comece nunca começar uma criação sem você estar fazendo isso daqui. Super importante. Primeiro, faça a atualização. Beleza, nosso Proximox está atualizado. Vamos continuar? Então vamos ver como que ficou a nossa instalação, né? Fizemos o update, agora vamos ver como ficou a nossa instalação. Lembra que a gente montou com RAID? Vamos ver como isso ficou? Esse ficou o nosso cenário do nosso Proximox. Ó. Então temos local e local ZFS. Ó. Lembra que a gente montou via RAID, mas via software, né? Então vamos ver como isso aqui ficou? Então vamos vir aqui no nosso PVE, vamos vir em disks. Ó, nossos 4 discos sendo utilizados, ó. Vamos ver como ficou nossos FS, nosso pool, ó. E aqui temos o nosso pool, ó. Esse é o cenário que a gente fez, ó. Repare, ó, que ele está fazendo o quê, ó? Ele dividiu aqui, ó, o nosso disco na instalação e a gente temos aqui, ó, 633 gigas disponível para a gente estar fazendo a instalação, ó. Esse daqui, ó, é o cenário que ele montou para a gente. Por quê? Que eu fiz com RAID 10. Então aqui o que que acontece aqui, ó, no nosso RAID aqui, ó, aumentando aqui para vocês, ó. Este foi o cenário que a gente fez a instalação do nosso Proximox, ó, utilizando o RAID 10. Lembra que eu mostrei para vocês, ó? Então aqui a gente temos, ó, 2 grupos, tá? De 2 discos cada um, ó. Então aqui eu poderia ter falha em um dos grupos, tá? Então se me falhasse um disco aqui, beleza, continua o meu Proximox funcionando normal e eu posso fazer a substituição. Agora, se eu tiver falha nos 2 subgrupos, aí eu já vou ter algum problema aqui, ó. E aqui, porque aqui o que tá gravando em um, tá gravando em outro, tá ficando como espelhamento aqui para mim, ó. Este é o meu cenário, ó. Lembra que eu mostrei aqui no site pra gente, ó. Vamos lá em artigos. Então esse foi o cenário que a gente montou o nosso Proximox, ó, no RAID 10, ó. Então aqui o que que acontece dessa forma? Um mínimo de 4 discos para fazer isso aqui. Ele cria nossos subgrupos aqui, ó. Isso daqui é montado como se fosse o strip mais mirror, tá? Então aqui eu tenho 4 discos no mínimo para me montar isso daqui e tem a tolerância de falha em 2 discos, desde que não esteja no mesmo subgrupo. Isso é o que está montado o nosso Proximox hoje, ó. Então, pessoal, aqui eu poderia ter a falha no meu RPool, ó. Aqui ele ficou com o nome de RPool. Então eu poderia ter falha aqui em 2 discos aqui, ó. Poderia estar falhando um disco no meu Mirror 0 e um disco no meu Mirror 1. Agora, se eu tiver a falha de 2 discos aqui direto no meu Mirror 0 ou no meu Mirror 1, aí eu perco tudo. Este é o cenário que a gente montamos aqui. E claro, se você for botando isso daqui para produção, você está num cenário que de repente, ó, não posso ter falha de forma alguma. Você vai incrementando mais grupos de disco aqui, né? Você vai mudando isso daqui. Ou até mesmo, como diz, né? É aquele velho ditado, né? Quem tem um não tem nenhum, né? Então, de repente, se você está montando para um escritório aí, um escritório de contabilidade, igual eu atendo bastante escritório de contabilidade e escola, né? Então, uma coisa que tiver falha, perda de dados, é uma coisa bem grave nesses cenários aqui, né? E qualquer outro, né? Porque não é bom perder as coisas, né? Ninguém quer perder, desde que seja um documento de texto que você digitou lá, você não quer perder. Agora, imagina você perder uma vida, um histórico, perder um escritório aí, perder toda a contabilidade, alguma coisa. Não é bacana. Então,
como falo, quem tem um não tem nenhum. Então, passa todas as opções para o teu cliente, principalmente se você vai montar uma máquina para ele. Sempre indico, quando você vai fazer uma situação dessa daqui, compra um servidor pronto, compra da Dell, compra alguma coisa, servidor da Dell é ótimo. Compra sem sistema operacional, aí você monta com o sistema operacional que você quer. Hoje eu falo, faz mais de 3 anos, eu pessoalmente não utilizo mais o Windows. Eu utilizo o meu Hackintosh que está aqui atrás, utilizo o meu Mac e meu Hackintosh que está aqui atrás. Já utilizo isso como produção para mim há mais de 5 anos. Esse Hackintosh meu aqui já faz 3 anos que está montado aqui, ó, perfeitamente, não me dá um problema. Esse eu utilizo todo dia em produção, é esse que eu utilizo. Então, o Windows faz tempo que eu não utilizo. Mas se você está montando o seu servidor, compra o servidor da Dell, compra com o sistema operacional que você acha que vai ficar melhor adequado para você. Eu compraria sem sistema operacional e é da minha forma. O Windows, particularmente, eu não utilizo mais, mas o Windows Server é ótimo, é perfeito, funciona perfeitamente, desde que você saiba fazer a configuração. E assim como qualquer outro sistema operacional, muitas vezes eu escuto aquilo assim, muitas pessoas esquecem desse detalhe. Escuto até muitos canais aí falando: usa Linux, o Windows é uma porcaria, usa isso porque isso não sei o quê. Não, nada a ver, pessoal. Todos os sistemas é igual e todos têm falha, e todos têm falha de segurança, tem falha disso. Desde que você faça todas as configurações corretas. Por que que a gente instalamos o nosso Proxmox e fizemos o update? Justamente por causa de falhas, para a gente corrigir tudo essas coisas. Tá? Então é a mesma coisa do Windows. Não adianta você instalar um Windows e não fazer o update. E muitas vezes a pessoa fala: ah, o Windows é melhor. Se eu precisar instalar para isso, funciona para aquilo. Se eu precisar fazer isso, aquilo, eu vou lá. Muitas vezes, o que, que adianta você ter um Windows, de repente você quer subir uma aplicação, você vai lá e desliga o firewall. Ah, desliguei o firewall, funcionou. Pô, funcionou como? Funcionou porque você burlou o sistema. Se não fosse necessário ter o firewall, ele não estaria lá, ele não veria instalado. Se tem o firewall, é porque é necessário. Então aí que está a segurança. Muita pessoa fala assim: nossa, eu instalei o Windows, perdi tudo, foi invadido, foi atacado. Foi atacado porque você não fez o update, porque você desligou o firewall. Não que seja ruim. Eu, particularmente, não utilizo, não gosto. Tá? Então eu utilizo Linux e Mac porque eu não gosto do Windows, não gosto dessas coisas. Tem uns detalhes lá nele que eu não curto, eu não gosto. Então, essa é uma decisão minha. Utilizo o Linux porque é melhor? Não. Na minha opinião, qual que é o melhor sistema operacional? É o melhor, é o que te atende. Não é o Linux que é o melhor, não é o Windows que é melhor, não é o Mac que é melhor. O melhor sistema operacional é o sistema que vai te atender, que vai suprir as suas necessidades. E falhas, Linux tem, Windows tem, Mac tem, como eu disse, desde que você tome todos os devidos cuidados e você esteja com o teu sistema atualizado, beleza? Bom, vamos partir ao que interessa. Aqui estou só dando uma breve explicação do RAID. Assista essa parte que você vai estar entendendo um pouquinho sobre RAID aqui. Não estou falando tudo, que se a gente fosse falar do início e de como a gente está fazendo isso aqui, de botando uma segurança nisso daqui, que forma que vamos subir nosso RAID, como que vai ser se der algum problema. Nossa, eu teria que fazer um vídeo muito longo, então estou dando uma resumida aqui e com o tempo a gente vai montando pedaço por pedaço e vamos tentar deixar essa parte bem legal para todo mundo conseguir entender. Bom, voltando ao que interessa, vamos lá? Então foi isso que a gente montou no nosso Proximox. Utilizamos o RAID 10, o mínimo 4 discos é necessário para a gente estar montando isso daqui, e a tolerância de falha. Podemos ter falha até em 2 discos, desde que não esteja no mesmo subgrupo. Então, bora continuar na nossa instalação. E a matéria está aqui no site, tá? facilitytech.com.br. Então, dá uma consultada lá, quem quiser saber mais sobre isso daqui, que eu acredito que a matéria aqui está bem legal, dá para entender bacaninho isso daqui. O site está quase finalizado. Logo, logo vai estar e vai ter bastante coisa bacana para gente. Bom, bora partir. Então foi isso que foi o cenário. Vamos partir ao que interessa? Vamos fazer o nosso pass-through, fazer a passagem da nossa GPU para o nosso Proximox? Bom, pessoal, então mais uma vez, ó, vou estar acessando o meu site. Vamos em menu ou aqui no Saiba Mais, tutoriais e scripts, Proximox GPU pass-through.
Eu já tinha feito um vídeo desse daqui, tá? Já tem um vídeo no canal. É um vídeo meio antigo, mas tem um vídeo que eu fiz fazendo a passagem. Hoje vamos estar dando uma atualizada nele, tá? Fazendo com uma outra máquina, com outro cenário, de uma forma mais inovada, com uma versão do Proximox mais novo, beleza? Então, vamos partir ao que interessa. O que a gente vai fazer primeiro de tudo, ó? Vamos fazer a edição. Pessoal, não tem segredo. Aqui é copiar e colar, tá? Ou se você quiser digitar também, esteja à vontade, tá? Então, primeiro de tudo, vamos fazer a edição aqui, ó. Vou estar até fechando aqui que não vamos mais utilizar. E aquilo que eu falei, do momento que você entrar aqui no shell do seu Proximox, ó, se você estiver utilizando por aqui, mantenha ele aberto, não sai para nenhuma opção, que senão vai dar errado. Vou estar fazendo edição com o Nano, vou estar entrando no diretório etc/default/gloob, tá? Então vamos acessar ele. Primeiro de tudo que temos que fazer, ó, aqui você pode, ó, apagar essa linha, editar essa linha e comentar. Eu vou estar comentando, tá? Vamos lá, voltar, e eu já deixei pronto, ó. Para Intel e para AMD, ó. Aqui eu falo o que eu estou fazendo, ó. Muda a linha ou comenta, tá? Então você poderia estar editando aqui na frente ou você poderia estar comentando. Eu comentei. No meu caso é Intel, vou estar utilizando para Intel. Se fosse a AMD, ó, você ia estar utilizando aqui. Voltar aqui, ó. Vou dar um Enter e vou colar aqui embaixo, ó. Beleza? Vou dar um Ctrl X para salvar direto. Y e Enter, ó. Salvou, beleza? E agora a gente vamos fazer o quê, ó? Vamos atualizar o nosso Grub, ó. Grub ou Grub, não sei. Cada lugar você vê a pessoa falar diferente. Se eu tô falando errado aí, vocês me desculpem. Para mim aqui tá escrito Grub. Vamos fazer o update nele. Colar. Vamos dar um Enter. Beleza? Está sendo atualizado. No de vocês, talvez aí você esteja fazendo, não vai fazer tudo isso daqui, tá? O meu reparo, ó, está fazendo em disco por disco. Eu montei o RAID via software, ó. Fez em todos os meus discos, beleza? Vamos prosseguir. O que a gente tem que fazer agora? Ó? Reboot. Importante, tá, pessoal? Siga isso daqui. Tem que fazer isso daqui. Não sai instalando sem você fazer, sem você reiniciar. Então vamos dar um reboot aqui, ó. E aqui você poderia estar pingando tua máquina, ó, para você saber quando sua máquina volta, ó. Eu poderia estar pingando para mim saber quando minha máquina volta, ó. Minha máquina reiniciou, ela já parou. Vamos aguardar ela voltar, para a gente poder estar continuando isso daqui. Essa situação aqui de você fazer um ping é bacana. De repente você está fazendo num local que o seu servidor está longe de você, né? Você não pode estar ficando lá dentro onde ele está. Então aqui é a forma de você saber a hora que ele volta certinho. Pode estar pingando ele, ó. Beleza, ó. Nosso servidor voltou já. Atualizar nossa página. Beleza. Vamos continuar. Lembra que a gente parou daqui. A gente fizemos o update no Grub e rebutamos nossa máquina. Mais uma vez, ó. Vamos continuar editando. Vou estar editando com o Nano. Mais uma vez, ó. Colar ele aqui, dar um Enter. Continuar, ó. Bem simples, pessoal. É só prestar atenção aqui no que eu deixei escrito aqui, ó, que tá facinho de fazer, ó. Então vamos copiar o comando. Vou dar um Ctrl C. Vou voltar aqui, vamos um pouquinho embaixo da linha, ó. Tá rolando aqui no final da linha. Vou dar um Ctrl X novamente, um Y para salvar e um Enter. O que ele pede para fazer? Vamos continuar mais uma vez, ó. Precisamos rebootar. Então vamos seguir o que ele está pedindo, ó. Então reboot pode utilizar dessa forma aqui, ó. Vamos continuar pingando, ó, para a gente ver, ó. Tá reiniciando, já parou de pingar. Vamos aguardar voltar. Beleza, ó. Já voltou, vamos continuar. Aqui a gente pode até parar de pintar, ó. Já voltou, vamos continuar. Vamos voltar para o site, ó. Agora, ó, a gente vamos fazer a parte para a gente habilitar, ó, o nosso Proximox, o IOMMU. Importante, já deixei o comando aqui certinho, ó. Então vamos copiar isso aqui. Não vou estar dando detalhes aqui, tá? Não tem a documentação tudo aqui. Depois quem quiser saber o mínimo detalhe, como o que está acontecendo cada coisa aqui, só dá uma pesquisada melhor, beleza? Então vou copiar esse comando de eco que eu deixei pronto aqui. Vamos voltar no nosso Proximox. Vamos colar isso aqui, dar um Enter.
beleza? Ó. Se der algum erro aqui, pessoal, porque tá fazendo alguma coisa errada, beleza? Alguma coisa faltou, repare isso daqui. Cada comando que a gente dá, vocês viram que nenhum deu erro. Tem que ser da mesma forma. Segundo aqui também, ó. Colocar no vídeo, ó. Tá? Enter. Beleza? Fazer isso daqui, ó. Mais uma vez, vamos editar com nano, o que a gente acabou de criar, ó. Tá? Colar. Beleza? Isso daqui, ó. Vamos colocar esse blacklist aqui, ó. E a colar. Beleza? Ctrl X, Y para salvar. Beleza? Vamos ver aqui para continuar, ó. Aqui agora, pessoal, já deixei o comando certinho, ó, para a gente poder estar localizando a nossa placa de vídeo. Agora a gente já vai fazer a passagem, ó. Repare que aqui, ó, deixei um exemplo, tá? Do que vai aparecer, ó, tá? Então aqui já deixei certinho. Minha placa de vídeo é uma AMD, uma RX 550. Então, ó, vou estar copiando o comando aqui, ó. Ou você poderia estar usando qualquer outro comando aqui para você ver seu vídeo. Depois a gente até roda aqui, ó. Mas já deixei aqui certinho, ó. Então, vou estar copiando esse comando que eu deixei pronto. Se você estivesse usando NVIDIA, você trocaria aqui por NVIDIA, beleza? Ou poderia estar dando, ó, LS PCI, ó. Eu listaria também tudo, ó. E aqui eu já consigo ver onde está a minha placa de vídeo, ó. Ó ela aqui, ó. É uma Advanced Micro Device, ó. AMD Panfin RX 550, ó. É essa que é a minha placa de vídeo, ó. Uma 550, ó. Então, eu dando o comando que eu já deixei elaborado, ó. Eu já estou pegando aqui certinho o ID que eu preciso, ó. É isso daqui que eu preciso da minha placa de vídeo, que eu tenho que saber, ó. Tá vendo aqui no final, ó? Ele mostra para mim esse ID aqui, ó. O 10.02.2.699F. O áudio tá passando aqui, ó. No 10.02.2.AE0, ó. Aqui que tá passando o meu áudio da minha placa de vídeo. Isso aqui que eu vou precisar, ó. Para que também que eu deixei, ó. Eu já deixei, ó, a minha placa de vídeo, ela tá aqui nesse tempo aqui, ó. Ó, no 01, 2.00. Se eu der este comando aqui, ó, eu deixei elaborado aqui também, ó, para facilitar a nossa vida, ó. Criando aqui, ó, e digitar isso daqui, ó. Ele mostra pra gente o que a gente precisa, só que, ó, ele já pegou aqui certinho para mim, ó, beleza? Então é isso aqui que a gente vamos estar utilizando. Esquece tudo aqui na frente, ó. Vamos precisar disso daqui, ó. Eu deixei aqui também, ó. O que que vamos utilizar, ó? Então, é isso daqui que a gente vamos estar utilizando, ó. Para o monitor nativo, ó. Substituir o 1 pelo ON, tá? Depois, no próximo vídeo, a gente comenta isso daqui. Para quem está acompanhando, foi aquilo que eu passei. Ah, eu tenho uma máquina só, mas eu queria estar utilizando o Proximox. E como que eu vou utilizar o meu sistema com o Proximox? Como que eu vou estar utilizando o monitor no meu Proximox? Isso daqui vai fazer a diferença para vocês, ó. Hoje não vou estar entrando em detalhe disso daqui, mas vou continuar a sequência desse vídeo mostrando esse detalhe, beleza? Então vamos ao que interessa. O que que eu aconselho você a estar fazendo aqui nesse momento aqui agora? Ó? Aconselho você estar copiando isso daqui, ó. Copia para o bloco de nota, ó. Copia isso daqui, ó. Abre um bloquinho de nota da sua preferência aí, ó. Copia ele aqui, ó. No meu caso, eu já deixei o meu aqui prontinho, tá? Ó. Vamos voltar lá para o meu Proximox. Voltar para o meu bloco de nota, ó. Eu preciso colocar aqui do lado que eu acho que dá para ver perfeito aqui, ó. Então repare que é isso aqui que eu preciso, ó. Ó, o meu ID que eu estou passando da minha placa de vídeo. O 10 aqui, ó, 1002. Beleza? Tá aqui. 2.699F, vírgula, o meu áudio. Se você quiser estar passando também as USB ou qualquer outro dispositivo que você estivesse colocando aí, você ia continuar aqui, ó, vírgula, e tá continuando a sua sequência aí, tá? Vou estar falando só da placa de vídeo, vamos fazer só o pass-through, mas você pode estar passando a sua USB aqui também, beleza? Então aqui vai ficar desse jeito. Como o meu comando aqui já está elaborado, ó, já está tudo que eu tenho, o que eu teria que colocar, ó, só vou estar copiando isso daqui, ó. Copiando não, né? Primeiro eu vou estar voltando aqui, ó, mostrando para vocês aqui, ó, o que a gente tem que fazer, ó. Vamos estar editando aqui dentro. Mais uma vez, ó, vamos editar com Nano, ó. Tá certinho aqui, ó. O vídeo antigo, tá até aqui também para quem quiser estar
dando uma olhadinha aqui, ó. Esse vídeo antigo aqui eu instalei com Windows, tá? Instalei com Windows e instalei esse jogo aqui, o Crysis Remastered. Então vamos voltar. Vamos estar copiando aqui. Beleza, abri o meu Nano. Vamos copiar a nossa linha, ó. A minha aqui já está elaborada, ó. Vou estar colando aqui dentro, ó. Beleza? Ó. Dá um Ctrl X, um Y para salvar e um Enter. Beleza? E a gente pode estar verificando também se realmente ficou salvo lá. Qualquer outro comando que a gente fez lá no início, tá? A gente poderia estar fazendo isso, ó. Vou dar um cat aqui, ó. Dar um cat, vamos colar aqui. Olha lá, ficou certinho, ó. Tá? Criou tudo belezinha. Então agora vamos dar um update. Mais uma vez, vamos fazer um update. Colar aqui. Beleza, vamos deixar de fazer. Que casos e casos, tá? Talvez demore um pouquinho, talvez no seu passe isso aqui instantâneo. Aguarde finalizar. Tem que finalizar isso daqui, beleza? Vamos aguardar. E pessoal, aquele detalhe que eu falei, ó. Repare que ele tá fazendo em todos os meus discos, ele tá passando isso. Beleza, feito. O que que a gente tem que fazer? Vamos reiniciar nossa máquina. Precisamos rebootar mais uma vez. Reboot. Vamos aguardar ela reiniciar. Podemos estar pingando aqui para a gente ver na hora que volta. Não reiniciou ainda, vamos aguardar. Parou de pingar, ó, beleza, já está reiniciando. Vamos aguardar voltar. Beleza, nossa máquina voltou, ó, já se iniciou. Vamos atualizar. Vamos parar de pingar aqui, né? Vamos atualizar aqui. Beleza, nosso Proximox já levantou. E agora a gente precisa verificar o que é importante. Tem que estar habilitado IOMMU. Lembra lá no início do vídeo? Você perdeu essa parte, volta lá, assiste de novo. Isso é importante, que de repente você fez tudo isso. Ah, tá pronto para utilizar? Ah, sua placa de vídeo vai até aparecer, mas não vai funcionar corretamente. Então, de repente, o meu ficou estranho, meu vídeo não tá legal, assim. Volta no início do vídeo, presta atenção lá no início do que eu mostrei, tem que estar habilitado, principalmente se você estiver utilizando uma máquina com uma placa-mãe igual a minha, essas placas-mãe genéricas aí. Você vê, meu processador é de segunda geração, né? Com uma placa-mãe nova. Então é uma placa-mãe bem genérica, na verdade. O pessoal hoje está utilizando isso aí de volta, né? E tipo assim, é ruim isso? Imagina, maquininha boa. Hoje é possível você utilizar com esse processador lá do início, de segunda geração, terceira geração. Você monta um i5 aí para um escritório aí com uma maquininha disso aí, fica perfeito. Dá para o cara utilizar belezinha. E vamos rodar o comando para a gente ver se realmente habilitou. Ó. Aqui, ó, reinicie e verifique o IOMMU, ó. Eu deixei os dois comandos aqui, tá, pessoal? Tanto para quem estiver utilizando NVIDIA e quem estiver utilizando a AMD, ó. Copia e cola. E agora, hora da verdade. O que tem que aparecer para vocês, ó? Repara esse detalhe aqui, ó. Ó. Isso daqui, pessoal, se isso daqui não apareceu, ó, o IOMMU, ó, Enable, se isso daqui não apareceu para você ou apareceu somente o IOMMU, mas não tá nada como Enable, começa novamente, assiste o vídeo do início, passou algum detalhe despercebido, beleza? Muitas vezes o pessoal comenta aí, tá? Não tô falando de todo mundo, tá? Você me desculpa. Então assim, muitas vezes as pessoas só comentam no vídeo lá, o meu não funcionou. Mas como que não funcionou? Acabei de mostrar aqui que funciona perfeitamente. Pode ter acontecido algum detalhe lá no início. Então é um processo que exige o quê? Desde o início ao final. Não é uma coisa que você instala. Ah, fiz aqui um detalhe que faltou. O detalhe que faltou é o final aqui do vídeo que não vai mostrar para vocês, que não vai dar certo, beleza? Então acompanhe isso daqui que daí vai funcionar perfeitamente. Então, pessoal, hoje finalizamos a instalação do nosso Proximox. Fizemos com RAID, aprendemos um pouco sobre RAID, vamos estar continuando esse cenário. Fizemos o nosso pass-through, fizemos a passagem da nossa GPU para o nosso Proximox. Próximos vídeos tem muita coisa aqui. Eu vou estar cortando o vídeo hoje por aqui, cansativo de fazer isso daqui. Porque, nossa, aqui é, vamos dizer assim, é só a ponta do iceberg. Dá para fazer muita coisa daqui para frente. Tem muito o que mostrar, tem muito o que fazer daqui para frente.
E meus vídeos, como todos que acompanham aí já sabem, eu sempre faço passo a passo, desde o início ao final, mostrando realmente como funciona. Eu não mostro somente pedaços picados, eu mostro certinho, do início ao final. Fizemos a passagem da nossa placa de vídeo para o nosso Proximox, e no próximo vídeo vamos estar criando a nossa VM. Também vou estar instalando, vou continuar com o meu Crysis Remastered, tá? Que é um jogo mais simples que eu tenho aqui. A minha máquina também não é uma das melhores máquinas, até mesmo que eu estou utilizando uma placa de vídeo. Uma placa de vídeo razoávelzinha aí, o pessoal não curte, né? Porque o pessoal quer ver FPS na tela, né? Não, quero só fazer funcionar, beleza? Então vamos estar continuando. E agradeço a todos que ficaram comigo até aqui. O meu muito obrigado e até os próximos vídeos. Não perca, porque vai continuar. Se inscreva no canal, aperte o sininho, que essa série de Proximox vai continuar. Já tem vídeo atualizado no canal de Proximox e vamos continuar essa série. Essa série aqui vai ser bem longa, porque temos muito para falar de Proximox. E meu muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos que ficaram comigo até aqui e até a próxima. Fui!